A paz do Senhor, estamos juntos mais uma vez para falar da palavra de Deus e como é bom, não é? Deus nos dá essa oportunidade. Eu queria começar orando com você para que pudéssemos entrar então no tema de hoje, na palavra de hoje. Eu queria nessa oração pedir que o Espírito Santo venha falar mais uma vez aos nossos corações e saiamos daqui com muitas lições que Deus tem para nos ensinar. Vamos orar? Muito obrigado, Jesus, porque eu tenho o privilégio de estar com meus irmãos, estudando da Tua Palavra, crescendo, Senhor, cada dia mais no conhecimento, Senhor, das Tuas verdades, e que o Senhor fale conosco e nos ajude, Pai, no nosso caminhar. É o que eu te peço. Tira as nossas distrações agora da mente e que possamos ter liberdade para absorver, liberdade para falar do Teu nome. No nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Amém, amém. Bem, essa aula é a aula de número 2 da introdução. E eu gostaria de começar hoje falando para vocês sobre esse texto, que é o texto que está em Mateus 5, 6 e 7, e a forma com que nós podemos absorver mais e aprender mais essas lições. E uma dessas maneiras de aprendermos mais foi algo até que eu aprendi ou revi, não é, novamente aqui quando eu fiz a gente estava fazendo college em inglês aqui. E uma das matérias que nós fizemos, ela fazia essa interpretação de texto. Nós podíamos olhar para o texto e tentar extrair lições do texto, fazer classificações. E eu me lembro que uma das coisas que foi falado foi sobre o zoom out, que eu nunca mais esqueci. Inclusive agora, quando eu leio meus textos, eu procuro sempre fazer essa prática do zoom out, que seria o quê? Você pegar como um drone. Você já viu o drone? O drone, ele, por exemplo, tem a pessoa e quando ele está perto da pessoa ele vai se distanciando, e à medida que o drone ele vai se distanciando, você vai tendo uma visão total da área em que a pessoa está e a pessoa fica pequenininha, mas automaticamente você consegue ver todo aquele ao redor ali da pessoa. Então se você está no mar, você vai abrindo assim, se ela está na praia, né, vai abrindo, vai fazendo aquele mar tão bonito e você vê a imensidão daquele lugar. E a mesma coisa para nós nesse texto, é nós fazermos esse zoom out, nós irmos nos distanciando agora no sentido de abrir a nossa visão do texto, uma visão mais ampla, e aprendermos mais desse texto de Mateus 5, 6 e 7. E para isso eu gostaria hoje, nessa segunda aula, de trazer o panorama do Sermão do Monte. Então veja que na dinâmica deste Sermão do Monte, ou na composição do Sermão do Monte, no mundo teológico hoje existem várias formas de você fazer essa divisão. E estudiosos fazem de diversas formas. Inclusive, se você abrir a sua Bíblia, algumas vão ter até essa divisão, ou vão ter o estudo dessa parte, e vão ter os subtítulos em cada uma delas, que já são uma forma de divisão. Mas eu trouxe aqui algumas que eu optei, dentre tantas formas, que eu optei, que ela é mais detalhada e vai nos auxiliar na compreensão aqui da visão geral desse Sermão do Monte, para a gente já fazendo essa introdução e ver o que é que está sendo tratado. Abrimos o nosso leque de informações. Então, a primeira coisa então que aparece nesse Sermão do Monte, que vai de Mateus 5, 6 e 7, é o caráter cristão. É a primeira coisa que começa no capítulo 5, versos 1 ao verso 12, que vai tratar primeiramente das bem-aventuranças. E nós vamos ver cada uma delas. Porém, eu já vou pular para o segundo item, porque eu volto nela no final. Então o primeiro seria o caráter do cristão, depois a influência do cristão, que é o que está sendo tratado, que já vai do verso 13 ao verso 16 do capítulo 5. As duas metáforas aqui do sal e da luz indicam a influência que os cristãos devem exercer para o bem da comunidade, se tão somente se mantiverem com esse caráter distinto, conforme descrito nas bem-aventuranças. Depois, quando nós seguimos no texto, vem a justiça do cristão,
que segue do capítulo 5, versos 17 a 48, qual deve ser a atitude do cristão para com a lei moral de Deus. E ficaria a lei, né? São as perguntas que a gente vai vendo no texto. Ficaria a lei abolida na vida cristã, como afirmavam os advogados ou os intelectuais da época, da filosofia, da moral e da realidade, e da escola, por exemplo, dos que não estão mais sobre a lei? Então é algo que a gente tem que observar, que Jesus ele está tratando disso. Porque Jesus vai responder não. Jesus não tinha vindo para abolir a lei e os profetas, mas ele veio para cumprir essa lei. E nós vamos estar vendo, então, do verso 17 ao 18. Depois, em quarto lugar, na quarta divisão desse contexto, é tratado da piedade do cristão. Versos de 1 a 18 do capítulo 6. Então, Mateus 6, do 1 ao 18, trata em sua piedade, compaixão e devoção religiosa, como os cristãos eles devem se comportar, não é? E que eles não devem se acomodar nem na hipocrisia dos fariseus e nem no formalismo mecânico aqui dos pagãos. Então veja que entre esse sanduíche aí, tá lá o cristão, ele não pode nem se acomodar na hipocrisia dos fariseus, que é algo que Jesus vai falar bastante, e nem também no formalismo mecânico dos pagãos. Tem que se tomar cuidado. Eles têm uma identidade. E a piedade cristã aqui, ela deve se destacar, acima de tudo, pela realidade, ou a verdade aqui, na sinceridade, sem hipocrisia, né? Dos filhos de Deus, e como eles deveriam viver na presença do seu Pai Celestial. Então, basicamente, tratando da piedade. Depois de ser tratado do caráter do cristão, da influência do cristão, da justiça do cristão, da piedade do cristão, vem a ambição ou o desejo dos cristãos, que vai do capítulo 6, versos 19 ao verso 34, que vai falar sobre o mundanismo do qual os cristãos eles devem fugir, devem sair fora disso. E que pode ser uma referência aqui, tanto religiosa quanto secular. Então, aquilo que eles devem se abster na questão do mundanismo, inclusive dentro da parte religiosa, que acontecia muito por causa da hipocrisia, e por isso nós devemos ser diferentes, não apenas na nossa devoção, mas também em nossas ambições, no bom sentido, nos nossos desejos, porque Cristo ele modifica a nossa atitude para com a riqueza e para com os bens materiais, que são coisas que Jesus vai estar tratando. Vê que o contato com Jesus, o crescimento com Jesus nos auxilia para termos uma vida diferente, inclusive com um dos maiores problemas, se não o maior, que as pessoas têm, que é com riqueza, que é com os bens materiais. Então veja que aqui mostra que as pessoas do mundo, elas andam também ansiosas por tais coisas, pela vida, e ele ensina aqui, Jesus ensina e alerta de como os cristãos, eles devem ser livres de todas as ansiedades materiais, e em lugar disso, eles devem então dedicar-se à expansão do governo e da justiça de Deus, ocupando-se sim com essas coisas, ok? E vem também, em sexto lugar, os relacionamentos do cristão. Aqui que vai no capítulo 7, versos 1 ao verso 20, os cristãos estão ligados a uma complexa teia de relacionamentos. E nesses relacionamentos, todos eles partem da relação com Cristo, que é isso que Jesus vai estar mostrando. Nessa vida cristã, nos nossos relacionamentos, tendo como ponto inicial Jesus Cristo. E quando nos relacionamos devidamente com Jesus Cristo, todas as nossas demais relações, elas vão sendo afetadas. Nossos relacionamentos melhoram, novos relacionamentos surgem,
E os relacionamentos antigos, eles se modificam por causa do contato com Jesus Cristo. Bem, por último, vem sobre a dedicação cristã, versos 21 a 27 do capítulo 7. O último item apresentado no Sermão do Monte relaciona-se com a autoridade do pregador. Porque não basta chamar Jesus de Senhor, ouvir os seus ensinamentos. E a questão aqui, a questão básica é se nós somos sinceros no que dizemos e sinceros no que fazemos, mediante aquilo que a gente ouve dos ensinamentos de Jesus e o nosso compromisso para com o Senhor. E disso depende toda a nossa vida, inclusive a nossa eternidade, conforme nós vamos ir vendo no texto. E é interessante que um dos comentadores aqui sobre esse texto, ele põe o seguinte, ele diz assim: portanto, só quem obedece a Cristo como Salvador é sábio. E nós só o teremos verdadeiramente como Salvador se o tivermos primeiramente como Senhor das nossas vidas. E agora eu queria, como eu disse para vocês, voltar para o primeiro item lá. No primeiro item fala sobre o caráter do cristão, versos 1 a 12 do capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. E se você prestar atenção, já entrando então, analisando o panorama desse texto, na parte que nós vamos começar a trabalhar, nos versos 3 ao verso 11, fala bem-aventurado, e essa palavra ela é mencionada 9 vezes. 4 delas, as 4 primeiras bem-aventuranças, dos versos 3 ao verso 6, fala da nossa relação para com Deus, a relação na vertical. E depois, nas outras 4 bem-aventuranças, vai falar na nossa relação para com o próximo, os versos 7 ao verso 10, que trata da nossa relação horizontal, então. A primeira é vertical, depois horizontal, a primeira vertical com Deus, recebemos de Deus, temos esse relacionamento com Deus, e depois desse relacionamento com Deus, nós sim podemos ter o contato com o nosso próximo, sendo essa semelhança com Deus. Bem-aventuranças que enfatizam aqui 8 sinais principais da conduta e do caráter. Sua ordem foi propositalmente colocada aqui para nos auxiliar. Jesus coloca como uma construção no auxílio do caráter, no auxílio do posicionamento, de como devem ser os discípulos do reino de Deus e como eles devem se relacionar com Deus e como eles devem se relacionar com o próximo. Então é aquela que eu falei, a relação vertical com Deus e a relação horizontal com o próximo. Bem, segundo ponto então, preste atenção nas riquezas de detalhes ao estudar estas bem-aventuranças e estudar todo o Sermão do Monte. Por quê? Uma das coisas que mais ressaltam nesse sermão de Jesus é o uso da linguagem e o uso das imagens. E ao que os escritores e comentaristas, eles comentam e dizem que esse sermão ele é uma obra-prima poética magistralmente rica em gráficos de cunho artístico e representativo através de figuras. É como na nossa infância, coisas que eu me lembro até hoje das conversas com os mais velhos, por exemplo, com meus pais ou com os meus avós, quando eles me contavam as histórias, as experiências, eles sempre traziam figuras, eles sempre traziam imagens, e essas imagens foram gravadas na minha mente. A tradição oral, a tradição de passar dentro daquele contexto que eles estão vivendo, das imagens, dos momentos que eles estão vivendo. E isso era algo muito comum que se fazia na época de Jesus para com os discípulos e também nos próprios ensinamentos judaicos. Eles passavam de geração em geração nisso. Então, as imagens, elas são como uma obra de arte, como uma pintura. E nós precisamos perceber isso, porque, preste atenção, Jesus, quando ele está falando do Sermão do Monte, nele ele se refere a sal, a luz, a cidade no monte, a lamparina ou candeia, que seria a lanterna, né? E a vasilha, o cesto, cisco, como se fosse um cisco no olho, ou a trave, a tábua, a viga, que são, depende da tradução, é o que você vai ter,
Preste atenção que lá se fala de olho, se fala de mão, pentear o cabelo, fio de cabelo, coração, lavar o rosto, fala de tesouro, fala de roupas, pérolas, pão, pedra. E Jesus irá apresentar 2 portas e apresentará também 2 casas sendo construídas. Percebe as imagens, a riqueza que tem de figuras? Jesus também descreve pessoas comuns do dia a dia, que faz parte da história ali, e ele usa como exemplos, como algo bem visual para se entender, para os seus ouvintes entenderem. Inclusive no seu tempo, como eu já disse, era algo muito utilizado. E ele trabalha isso de forma direta e indireta. E ele irá usar aqui a figura de vários personagens. Por exemplo, pedintes. No caso, mendigo aqui, ou necessitado, à beira de uma estrada. Um oficial romano, que é um soldado. Lembre-se que algumas figuras ele já dá a entender, porque fazem parte da época. E indiretamente ele já está falando disso, mas essa figura está presente. Ele mostra fariseu, ele mostra juiz, ele mostra construtores, e assim vai vários personagens. Ele mostra também sons da natureza, seus sinais, os sons aqui. Aqui é interessante porque ele mostra sol, chuva, ventos, inundação, traças e ferrugem. Por exemplo, quando ele quer mostrar o simbolismo do desgaste e da degradação. Os lírios do campo, os pássaros, peixes, cães, cobra, árvores, frutos, uva, figo. Olha quanta coisa, ervas daninhas. E assim vai a lista de Jesus. Preste atenção nisso, no texto, porque tudo tem a ver com essa riqueza de detalhes que Jesus então está trazendo. E tudo isso nos ajuda a visualizar como é a vida na época de Jesus Cristo, e para nós trazermos fica muito mais fácil para os nossos dias. E o outro estilo que ele usa é o estilo da linguagem. Aqui, esse estilo da linguagem de Jesus, ela é uma linguagem proverbial. Ele expressa verdades e princípios de forma simples, mas provocativa. Ele usa esses provérbios para provocar uma reação ali. E muitas vezes ele também usa hipérboles, que é uma figura de linguagem, aqui classificada como figura de pensamento, que consiste em exagerar uma ideia com a finalidade aqui expressiva de mostrar de provocar uma reação nos seus ouvintes, esse exagero intencional na expressão de Jesus. Jesus não estará dizendo para fazermos isso, literalmente. Ele usa isso daí, essas hipérboles, para os seus ouvintes tivessem então esse choque daquilo que eles ouviam, não é? Porque ele não está querendo dizer, olha, naquela parte que ele fala para arrancar o olho ou cortar uma das mãos se isso te faz pecar. Isso é para trazer uma ideia, mostrar e deixar claro aqui o seu pensamento, ponto de vista ali no que Jesus está querendo ensinar. Ele usa ali essa linguagem e choca, mas faz as pessoas entenderem bem a importância daquilo, a importância que se deve dar a coisas que muitas vezes as pessoas não davam. Então as imagens e exemplos aqui não apenas lançam visão sobre esse novo reino de Deus, de justiça, de paz e de amor, mas elas também impulsionam e obrigam os seus ouvintes a responder, tanto a eles quanto a nós. Porque quando lemos e ouvimos o sermão do monte, não conseguimos apenas balançar a cabeça, apenas concordar. Nós somos ali meio que obrigados. Ele leva os seus ouvintes, os seus leitores a uma nova forma de compreensão e de vida. E é uma vida que deve ser vivida com profundidade. Então veja que é um impacto para a vida de quem escuta. Então agora eu quero finalizar essa parte e deixar algumas lições para que você possa pensar em casa. Pensar com calma, aproveitar esse momento de introdução e analisar mais o texto. Você vai ter um tempo aí, não foi algo longo hoje, mas você agora pode continuar o texto. Eu inclusive não vou estar colocando todos os versículos na tela, porque eu quero que você procure na sua Bíblia.
e você consulte a sua Bíblia. Eu vou colocar referência e você vai consultar. Alguns versículos eu vou colocar para facilitar o aprendizado, o manuseio da palavra de Deus. Então, eu tenho alguns reforços para fazer, como eu fiz na aula passada, de que você deve tirar um tempo, então, para estudar esse sermão. De preferência, nesse tempo que você já tira, se você puder, com a mente fresca, dar sequência. Quando a gente desligar e terminar essa aula, você dá continuidade a isso. Ore a Deus pedindo que Ele fale ao seu coração. Reforço isso, porque é importante. Isso aí, espiritual. É só o Espírito do Senhor que nos convence. Ele é que nos orienta. Então devemos pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude nessa caminhada de estudo e que você saia diferente dessa reunião que nós estamos tendo do Sermão do Monte. Leia esses 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7. E se você puder, leia pausadamente. E lendo pausadamente, você vai gastar mais ou menos aí 17 a 19 minutos. Foi o tempo que eu calculei gastando na minha leitura aqui, ou ganhando na minha leitura do Sermão do Monte, nos 3 capítulos aqui. Procure também ler numa versão ao qual você está mais familiarizado, com facilidade para vocês. Procure, se você tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, pode me perguntar, deixa seu comentário. Eu posso entrar em contato com você, a gente determinar uma versão que de repente é mais fácil para você. São versões excelentes, ok? E à medida também que você lê estes textos, você preste atenção nessa riqueza de detalhes que nós trabalhamos hoje. As imagens, as figuras, e também sobre o uso da linguagem aqui proverbial que Jesus está usando. E à medida que você vai lendo, novamente eu digo, sublinhe na parte de baixo aquilo que você acha como interessante, coloque anotações naquilo que você não entendeu e deixa lá. Porque na medida que nós chegarmos lá, suas dúvidas vão sendo dissipadas e fica muito mais fácil para você rever pontos que você tinha dúvidas. E você vê o antes e o depois. Lembra que eu já tinha falado disso com você na aula passada. E aqui fica a minha última dica para hoje, para nós encerrarmos, é que você vá, eu vou deixar o link no comentário embaixo, aqui na descrição, sobre o link desse, chama Bible Project, que é inclusive um trabalho excelente que eles têm, em alguns deles em português, e eu vou colocar para você ele em português sobre a descrição ou a explicação da primeira parte de Mateus. Mateus 1, eu acredito que é Mateus 1, acho que até o 8, alguma coisa assim, mas é a primeira parte de Mateus, ele não vai até o final. Que você veja essa primeira parte de Mateus, como Mateus ele desenvolve a linha de lógica dele, e inclusive quando chega ali na área do Sermão do Monte. Está muito bem assim explicado para que você vá montando a sua base para você absorver muito mais quando chegarmos no momento de estudar cada uma, por exemplo, das bem-aventuranças, ou estudarmos os outros assuntos do Sermão do Monte. Então, faça esse trabalho de casa, eu conto com o seu empenho para que nós possamos caminhar juntos. É uma aula que não está sendo longa, talvez a próxima vai ser um pouquinho mais longa do que essa, mas assim, se empenhe, faça o melhor que você puder, seu objetivo. Eu quero encerrar agradecendo a Deus por esse tempo e pedindo a Deus que Deus abençoe sua vida. E que você agora feche os teus olhos aonde você estiver e agradeça a Deus e peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração. Muito obrigado, Deus, porque nós tivemos essa aula, esse momento de aprendizado e saímos daqui com certeza abençoados, porque estamos tendo hoje um panorama do que é o Sermão do Monte, tendo esse panorama tão bonito, Deus, da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, abençoe a cada um, guarde a nossa mente e o coração, tire o desânimo, afaste também a correria da nossa vida, para que possamos ter um tempo de qualidade com o Senhor e que possamos na próxima aula estar juntos novamente, com a sua permissão, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.